né? E aí, para fazer um link aqui direto, eu queria chamar nossa maravilhosa Jana. Estou morrendo de saudade delas. Eu sei que ela já apareceu aqui em edições passadas, acho que há 2 semanas atrás. Fiquei morrendo de inveja de quem teve contato com ela primeiro, porque eu estava com muita saudade. Mas a Jana vai trazer justamente também as questões dos conflitos globais aí, o que tem de impacto no agro, como é que isso está atingindo o agro diretamente. Jana, querida, muito bem-vinda. Ô, minha querida, também estava morrendo de saudade de você. Muito bom estar de volta. Estão me ouvindo bem, né? Estamos sim, estamos sim. Beleza. Bom, pessoal, a gente está falando de romper fronteiras, né? E quando a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, a gente vê que fronteira é um conceito relativo, né? Porque realmente hoje, por mais que conflitos sejam locais, os impactos são globais, né? Então, o Veloso trouxe um bom resumo aí, né, de alguns dos impactos. E trazendo um pouco aqui para minha área, pessoal, a questão do agro, né? Como que conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio ou lá no leste europeu interferem a nossa dinâmica aqui no Brasil e como isso tem impacto em segurança alimentar, soberania nacional, né? Então, é importante a gente materializar um pouco, fazer essas conexões. Por quê, né? Quando a gente fala de agro no Brasil, a gente está falando de 20% do PIB. Então, trabalhando ou não trabalhando no agro, todos nós estamos relacionados a ele. E o Brasil, ele é hoje, pessoal, se for olhar em cenário mundial, 1 em cada 4 produtos agropecuários no mundo vem do Brasil. Então, o Brasil ele lidera mais de 6 cadeias produtivas, a exportação de 6 cadeias produtivas, participa enfim, como eu falei, 1 em cada 4 produtos é do Brasil, 40% do café que é comercializado no mundo vem do Brasil, 8 em cada 10 sucos de laranja, enfim, é gigantesco. Só que o Brasil, ele é o 4º maior importador de fertilizantes do mundo. Você não faz agricultura no Brasil sem fertilizante, porque a gente está no cinturão tropical, a gente tem um solo com característica muito pobre. E a gente falar em 85% de dependência de importação é muito grande. E os nossos maiores fornecedores de fertilizantes estão no Oriente Médio e no leste europeu. Então, em 2022, quando estourou a guerra da Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia são um dos maiores fornecedores de fertilizantes de fósforo e potássio para o Brasil. Então, isso já variou bastante, oscilou bastante o mercado e as cadeias produtivas do agro. E agora, com o Irã, o Brasil importa cerca de 20% da ureia que a gente usa como fertilizante, né, como fonte de nitrogênio para o solo e para as plantas, vem do Irã. Então, só em relação ao ano passado, com toda essa confusão aí que está acontecendo nos últimos tempos, já prevê-se o aumento de cerca de 25% no preço da ureia para os produtores brasileiros. E o que isso impacta, gente? Né? Isso impacta no preço do alimento, né? Não tem como. Se você aumenta o preço de fertilizante, porque o Brasil precisa de fertilizante para produzir, você impacta no preço do alimento, tá? E só trazendo aqui uma perspectiva, o Brasil ele tem olhado para isso, principalmente ali com a explosão da guerra da Ucrânia em 2022, foi lançado o Plano Nacional de Fertilizante. Como eu falo de novo, em romper barreiras, a gente precisa romper uma série de barreiras técnicas, industriais, para a gente deixar de ser importador e depender de fertilizantes importados, tá? Por exemplo, as maiores jazidas de potássio do Brasil estão na Amazônia. Então, não é simples, vamos explorar potássio na Amazônia, que tem uma floresta em cima. As jazidas de fósforo no Brasil, elas têm um percentual de fósforo menor do que do externo. Então, toda a cadeia para extrair o fósforo da rocha, ela vai demandar mais energia, vai demandar tecnologias limpas, que demandam menos energia de base não renovável. Então, o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado em 2022, ele vem muito nessa tentativa, né, nessas metas concretas de como o Brasil desenvolver tecnologia para não ser tão dependente. Então,
traz a questão dos organominerais, então como a gente extrair fósforo e potássio de resíduos agrícolas como bagaço da cana, lodo de esgoto, resíduos de uma forma geral da produção, incentivo ao bioinsumo, né? Então são em substituição aos químicos, os bioinsumos eles trazem bactérias fixadoras de nitrogênio, solubilizadoras de fósforo, então você não depende do químico, você usa a natureza e o Brasil é expoente, o Brasil consome mais de 50% do mercado mundial de bioinsumos para a agricultura é brasileiro, então é uma tecnologia que a gente lidera. Enfim, né, nós estamos trabalhando aí em ciência e tecnologia para isso e falar em dependência do Brasil. E tem também a própria Petrobras, que vem reativando, né, as suas plantas industriais de produção de ureia, para a gente não depender tanto, por exemplo, do Irã, que a gente depende da ureia, né? E promover aí também práticas sustentáveis de produção agrícola que gerem menos gás de efeito estufa, que tenham uma agricultura de precisão, né, que dependa menos do uso de fertilizantes também. Então é isso, estamos trabalhando com ciência e tecnologia, porque não adianta a gente achar que a gente está isolado, que conflitos realmente locais hoje em dia não são tão locais e afetam a gente de uma forma bem sistêmica.